Se o seu salário cai na conta e em poucos dias praticamente some, deixando você com medo de abrir o aplicativo do banco, o seu problema não é só ganhar pouco. O problema é que o dinheiro entra sem encontrar um plano, se perde em dívidas, caras e gastos automáticos, e sai da sua vida sem construir nada. A solução começa quando você faz duas coisas simples, mas poderosas. Listar tudo o que deve, transformando "estou enrolado" em um número claro, e montar um plano de fuga dividindo o dinheiro em 3 blocos: sobrevivência, ataque à dívida mais cara e reserva de emergência. É isso que Pedro faz, e é isso que você pode fazer junto com ele ao longo dessa história. Pedro ganha um salário mínimo, mora de aluguel num apartamento pequeno em um bairro simples. O guarda-roupa é apertado, o cartão de crédito está no limite, a gaveta da cozinha guarda mais boletos do que talheres. Ele deve para banco, lojas e pessoas próximas. Trabalha duro, enfrenta ônibus lotado, chefe exigente, cliente difícil, mas a sensação é sempre a mesma. O mês termina, o dinheiro acabou e a vida não. Saiu do lugar. Por muito tempo, ele acreditou que o problema era apenas o valor do salário, até perceber que, sem organização, mesmo um aumento não resolveria. Essa história começou antes, na infância. Em casa, falar de dinheiro era quase sempre sinônimo de preocupação. Ele lembra da mãe cochichando com a vizinha: "Atrasou de novo, mas eu vou dar um jeito." Lembra do pai dizendo: "Dinheiro não é para guardar, é para pagar conta." As discussões giravam em torno de carnês, que pareciam não acabar nunca. Ninguém sentou com ele para explicar o que era juros, como planejar o mês, porque guardar um pouco faria diferença. Sem perceber, ele cresceu acreditando que dinheiro é apenas algo que chega, apaga incêndio e some, não algo que pode ser organizado para construir futuro. O primeiro contato de Pedro com dinheiro de verdade veio no emprego, de menor aprendiz. Quando recebeu o primeiro pagamento, sentiu orgulho. Comprou um tênis simples, pagou um lanche para os amigos e, num desses momentos, saiu de uma loja com um cartão de crédito. O atendente falou sorrindo: "É só não atrasar, qualquer coisa você parcela." Parecia liberdade, mas era o início de um tipo de dívida que cresce, especialmente rápido quando falta planejamento. A dívida com juros altos, somada mês após mês. Anos depois, o começo de cada mês virou um roteiro. O salário cai, o celular vibra, o aplicativo mostra um valor que traz alívio por alguns minutos. Logo depois vem a sequência de pagamentos: aluguel, luz, água, gás, internet, empréstimo, cartão de crédito. Pedro sabe os valores quase de cabeça. A cada pagamento, o saldo diminui, junto com a sensação de controle. Em 2 ou 3 dias, a maior parte do salário foi embora. O mês mal começou, e a preocupação já voltou. No mercado, a cena se repete. Ele tenta equilibrar o básico com algum pequeno agrado. Troca marcas, escolhe produtos mais baratos, tira itens do carrinho. Põe um doce ou um biscoito como uma pequena recompensa, algo que não teve com frequência na infância. No caixa, passa o cartão e segura a respiração até ver aprovado. A comida está garantida, mas o limite do cartão vai sendo consumido. Quando chega em casa e abre o aplicativo, vê um saldo quase vazio. A sensação é de estar enchendo um balde furado. Por mais que tente, nunca chega a encher. Por volta do dia 10, ele entra no modo sobrevivência. As notificações deixam de ser neutras e se tornam avisos de atraso, ameaça de corte e cobranças. Cada vibração do celular gera um aperto no estômago. Um dia, aparece a mensagem da companhia de energia: pagamento em atraso, sujeito à interrupção do fornecimento. Não é apenas medo de ficar sem luz, é uma lembrança. Ele volta mentalmente à infância. Casa simples, sala meio escura. A mãe acendendo uma vela porque a energia foi cortada. O silêncio dos vizinhos fingindo que não viram. Os olhos da mãe tentando parecer firmes. Anos atrás, ele havia prometido que não repetiria aquela cena. Agora sente que está indo na direção do mesmo cenário. Não é só uma conta. É a prova de que perdeu o controle sobre a própria vida financeira. Com vergonha, ele recorre à família. Abre o grupo no aplicativo de mensagens. Pensa em inventar alguma desculpa, mas acaba sendo direto. "Gente, alguém consegue me ajudar com a feira essa semana?"
Eu pago quando o salário cair. A mãe, Dona Lúcia, vê primeiro. Ela conhece bem essa angústia. Responde: Filho, passa aqui amanhã, eu vejo o que consigo fazer. No dia seguinte, separa alimentos básicos. Coloca em uma sacola, acrescenta algumas notas que provavelmente fariam falta para ela e diz: não é muito, mas já ajuda. Pedro agradece, mas volta para casa, com a sensação de que falhou como adulto. Esse sentimento de fracasso é muito comum. Em vez de motivar uma mudança, muitas vezes faz a pessoa evitar o assunto. Ela deixa de olhar o extrato, adia a abertura de e-mails de cobrança, não, só mais dívidas. Enquanto isso, os juros continuam trabalhando do outro lado, aumentando o tamanho do problema. Especialmente no cartão de crédito e no cheque especial, os juros são altos. E pagar apenas o mínimo mantém a dívida. Viva por muito tempo. Um dia depois de mais um turno pesado, trânsito, transporte cheio e um clima difícil no trabalho, Pedro chega em casa esgotado, larga a mochila num canto e senta na cama, olhando para o vazio. O silêncio incomoda. De repente começa a chorar. Não é um choro bonito, é um choro acumulado de anos de cansaço. Ele lembra de cada mensagem de cobrança, de cada vez que pediu ajuda, de cada compra feita por impulso para aliviar o dia, de cada promessa de mês que, venha eu me organizo que não, foi cumprida. Ele tenta se consolar pensando que tem emprego, que outras pessoas estão em situações piores, mas nada disso funciona. Algo dentro dele reconhece. Assim não dá mais. Em muitos processos de mudança financeira, esse ponto de incômodo é decisivo. A dor de continuar do mesmo jeito supera o medo de encarar a realidade. Quando o choro diminui, fica uma pergunta: por que eu trabalho tanto e parece que nada muda? Em vez de evitar a resposta, ele toma uma atitude diferente. Vai até a cozinha, pega um caderno antigo e uma caneta, volta para o quarto e abre na primeira página em branco. O coração acelera. Uma parte dele quer fechar o caderno e fingir que nada aconteceu. Mas ele respira fundo e escreve em letras grandes tudo o que eu devo. Esse é o primeiro passo concreto de organização financeira. Transformar a sensação de estar enrolado em uma lista real. Enquanto a dívida é apenas uma impressão, fica difícil agir. Quando vira número, ainda assusta, mas se torna algo que pode ser planejado. Pedro começa anotando o que lembra: cartão de crédito, carnês de loja, contas atrasadas, valores devidos a pessoas da família. Cada linha é um confronto com a realidade, mas também é um passo rumo à clareza. Quando termina de listar, ele soma tudo. O total é maior do que imaginava. A vontade de rasgar a página aparece, mas ele resiste. Em vez disso, olha para aquele número e pensa: é daqui que eu estou saindo. Essa mudança de postura é educativa. O problema continua grande, mas agora tem forma, tamanho e pode ser fatiado em etapas. Com a verdade no papel, chega a hora do plano. Sem plano, o salário entra e obedece às urgências. Com plano, o dinheiro recebe ordens. Pedro abre outra página e escreve no topo: plano de fuga. Ele não quer fugir da realidade, quer sair da prisão das dívidas. Em vez de fórmulas complicadas, ele decide algo simples que consiga repetir todo mês. Primeiro, anota quanto realmente entra, o salário fixo sem contar bicos incertos. Depois divide esse valor em 3 blocos. O primeiro bloco é a sobrevivência: aluguel, luz, água, gás, transporte, comida básica, um mínimo de internet. São as despesas que mantêm a vida funcionando. Ele revisa item por item e identifica exageros. Percebe que chamava certas despesas de necessárias, quando na verdade eram confortos que poderiam ser reduzidos. Decide ajustar o que for possível para liberar espaço no orçamento. O segundo bloco é a dívida principal, a que tem juros mais altos. No caso de Pedro, é o cartão de crédito que vinha sendo pago no mínimo. Ele circula essa dívida na lista e escreve ao lado: alvo. Define que todo mês uma parte fixa do salário irá diretamente para reduzir esse valor, além do mínimo exigido. Esse é um ponto central de educação financeira. Ao focar na dívida mais cara,
Você reduz o efeito dos juros, que são justamente o que torna o problema tão pesado. O terceiro bloco é formado pelas outras dívidas, com juros menores ou com prazos. Com o tempo, o plano começa a mostrar resultados. A dívida principal, que parecia crescer sem controle, começa a diminuir, mesmo que devagar. As outras dívidas deixam de trazer surpresas tão graves. A sensação de desorganização total dá lugar à percepção de que existe um caminho, mesmo que longo. Quando chega o fim do ano, entra o 13º salário. Antes, esse dinheiro era sempre usado para aliviar momentaneamente a tensão. Compras, festas, presentes. O alívio durava algumas semanas e, em janeiro, o aperto voltava. Desta vez, Pedro olha de novo para o caderno e vê a dívida principal destacada como alvo. Ele decide usar uma parte significativa desse dinheiro extra para antecipar essa dívida. Sente vontade de comprar algo desejado, mas escolhe seguir o plano. Ele faz o pagamento, observa o saldo da dívida cair e percebe algo importante. Usar dinheiro extra para reduzir dívidas caras encurta o tempo de recuperação financeira. Esse movimento mostra, na prática, que uma decisão pontual pode mudar o desenho dos próximos meses. Em termos de educação financeira, é usar recursos extraordinários de forma estratégica, não apenas para consumo imediato. Com essa e outras ações, começa a acontecer algo novo, sobra um pouco de dinheiro antes do próximo salário. Essa sobra não é grande, mas é um sinal de que o plano está funcionando. Nessa hora surge uma tentação forte: usar tudo para algum prazer imediato. Em vez disso, ele aplica uma regra: dividir a sobra em duas partes. Uma parte vai para antecipar ainda mais a dívida. A outra parte vai para uma reserva de emergência, mesmo que seja um valor pequeno. Criar essa reserva é um passo fundamental. Ela funciona como um colchão para imprevistos. Todo mês ele se compromete a separar um pouco sem esperar o momento ideal. Aos poucos, o valor guardado aumenta, até que surge uma situação inesperada. Um problema de saúde, um remédio mais caro ou um conserto urgente. Antes, isso significaria recorrer ao cartão de crédito e reiniciar o ciclo. Agora ele consulta a reserva e resolve a situação, com o dinheiro que ele mesmo guardou. Esse momento muda a forma como Pedro se vê. Ele deixa de se enxergar apenas como alguém que está sempre no limite e passa a se enxergar como alguém capaz de se proteger financeiramente. Essa mudança de identidade é importante. Quando a pessoa se vê como alguém organizado, torna-se mais difícil voltar a hábitos que a colocam em risco. Com o passar dos meses, a dívida principal é finalmente quitada. Em Minsius, um dia comum. Ele faz o último pagamento, pega o caderno, circula a linha referente àquela dívida e escreve ao lado: pago. Não é só um número zerado, é o encerramento de um capítulo. O dinheiro que iria para os juros dessa dívida agora pode ser direcionado para outros objetivos: acelerar o fim de dívidas menores, fortalecer a reserva de emergência e mais adiante investir em melhorias na própria vida. Aos poucos, ele consegue comprar um eletrodoméstico à vista, sem parcelar. Mais adiante, paga um curso que melhora sua qualificação profissional. Essas conquistas mostram outro aspecto da educação financeira. Não se trata apenas de cortar gastos e, sim, de criar condições para aproveitar oportunidades de forma segura. No trabalho, durante um intervalo, surge uma conversa sobre contas e dívidas. Um colega comenta que o cartão está sempre no limite, que paga uma fatura e logo chega outra, que não consegue entender para onde o dinheiro está indo. Pedro se identifica com aquilo e decide compartilhar um pouco da própria experiência. Fala sobre a noite em que finalmente decidiu encarar as dívidas, sobre a lista do tudo o que eu devo, sobre o plano em 3 blocos e sobre a reserva de emergência. Ele não fala como especialista, e sim como alguém que viveu a situação. Explica em linguagem simples que não foi um aumento de salário que mudou tudo, mas o modo como começou a organizar o que já ganhava. Esse tipo de conversa mostra como a educação financeira pode ser transmitida de forma acessível, por meio de exemplos reais. Talvez enquanto você ouvia essa história,
tenham surgido lembranças suas, mensagens de cobrança que você adiou, contas que deixou para depois, compras feitas para aliviar um momento difícil, promessas de organização que não se mantiveram. Isso não significa que você seja incapaz ou desorganizado por natureza. Significa apenas que até aqui talvez tenha faltado clareza, plano e constância. Hoje, quando alguém pergunta a Pedro, por onde eu começo se ganho pouco e estou endividado? Ele resume em 3 passos. Primeiro, parar de fugir. Pegar um papel, escrever tudo o que eu devo. Listar uma por uma, somar, enxergar o número por mais desconfortável que seja. Segundo, montar um plano simples e possível que respeite a realidade atual. Separar o dinheiro da sobrevivência, escolher uma dívida principal com juros altos como alvo e aceitar que não dá para resolver tudo de uma vez. Terceiro, quando o dinheiro começar a sobrar, mesmo que seja pouco, não se sabotar. Usar essa sobra para acelerar o fim das dívidas e construir uma reserva de emergência, ainda que com valores pequenos no início. No fim das contas, não foi um aumento de salário que mudou a vida de Pedro. Foram as decisões diferentes que ele começou a tomar com o mesmo dinheiro que já recebia. E é exatamente nesse ponto que a sua história também pode começar a mudar. Se essa história mexeu com você, comenta. Eu sou próspero e veja a sua vida mudar para melhor dia após dia. E se inscreva porque todos os dias tem uma história que treina a sua mente para a verdadeira educação financeira e para a riqueza de verdade.